Olá, vamos falar de um assunto que parece simples, mas que na verdade tem muitos detalhes. Quem é que paga o imposto em Goiás? Hoje a gente vai mergulhar no Código Tributário do Estado para entender como essa responsabilidade pode ir muito além do óbvio e afetar o dia a dia de qualquer negócio. A primeira pergunta que vem na cabeça é essa, né? Quem é o responsável pelo imposto? E a resposta mais imediata seria a hora, o contribuinte. Mas a legislação goiana mostra que a história é bem mais complexa. Pois é, a lei não aponta o dedo para uma única pessoa. Na verdade, ela constrói o que a gente pode chamar de uma verdadeira teia de responsabilidade. E ela conecta várias partes que, num primeiro momento, nem pareciam ter a ver com a dívida original. Então, para a gente conseguir desenrolar essa teia, vamos começar puxando o primeiro fio, a responsabilidade de terceiros. Ou seja, vamos ver quem são as pessoas e as empresas que podem acabar sendo chamadas para pagar o imposto de outra. O primeiro grupo que a lei alcança é justamente aquele que tem contato direto com a mercadoria, que manuseia os produtos. O artigo 46 do Código Tributário de Goiás é bem específico sobre isso. E aqui está um ponto-chave. A responsabilidade do transportador não é para qualquer situação. Ela surge em casos bem específicos. Imagina uma mercadoria sem destino certo, ou com uma documentação fiscal toda irregular, ou quando um produto que deveria sair de Goiás não tem essa saída comprovada. Nesses cenários, o fisco pode bater na porta da transportadora e a cobrança vai direto para ela. Seguindo essa mesma lógica, a responsabilidade também se estende para quem guarda os produtos. Se um armazém ou um depósito libera uma mercadoria de um cliente que está em outro estado, pronto, o armazém se torna o responsável pelo pagamento do imposto daquela operação específica. E essa teia vai longe, viu? Ela chega até no leiloeiro. Aqui a regra é bem focada. A responsabilidade aparece quando mercadorias importadas, apreendidas ou até abandonadas simplesmente somem, se perdem depois de terem sido entregues para o leilão. E a lista continua, o que mostra bem o alcance da lei. A responsabilidade também cai no colo de quem altera documentos fiscais, de compradores que tentam dar uma de espertos prestando informações falsas para conseguir um benefício fiscal e até de síndicos e inventariantes na hora de vender os bens de uma massa falida ou de um espólio. E agora a gente chega num ponto crucial, a responsabilidade solidária. O que isso significa na prática? É simples e direto. Se duas ou mais pessoas são consideradas responsáveis pela mesma dívida, o fisco pode cobrar o valor total de qualquer uma delas. Não tem essa de dividir a conta. Certo. Agora vamos para outro cenário muito comum no mundo dos negócios: as mudanças. O que acontece com os impostos quando uma empresa é vendida, se funde com outra ou em caso de herança? Bom, aqui a regra é bem direta. Se uma empresa passa por uma fusão, uma incorporação, qualquer um desses processos, a nova entidade que surge disso herda automaticamente todas as dívidas tributárias que existiam até aquele momento. Basicamente, a dívida segue o negócio. Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta depende de um detalhe fundamental: o que o vendedor faz depois que a venda acontece. A diferença é clara. Se o vendedor simplesmente fecha as portas, o comprador assume a responsabilidade total pelas dívidas antigas. Mas, se o vendedor continua no ramo ou abre um novo negócio em até 6 meses, a responsabilidade do comprador muda para subsidiária, ou seja, ele só é cobrado se o vendedor original não pagar a dívida. Em caso de falecimento, a lei também separa as coisas. O espólio, que é o conjunto de bens deixados, responde pelas dívidas até a data da morte. Já os herdeiros, eles respondem sim, mas com um limite muito importante. A cobrança não pode ser maior que o valor da herança que cada um recebeu. E como quase tudo no direito, toda regra tem sua exceção, né? E a mais importante delas aparece em casos de falência. Isso pode mudar todo o cenário da responsabilidade. A princípio, a lei parece até proteger quem adquire um negócio em dificuldades. A regra geral diz que comprar uma empresa em processo de falência ou recuperação judicial não transfere o passivo tributário. A ideia é incentivar a recuperação da empresa, claro. Mas sempre tem um mas, né? Essa proteção toda cai por terra se o comprador tiver alguma ligação próxima com a empresa falida. A lei faz isso para evitar fraudes, claro. Então, por exemplo, se o comprador é um sócio, um parente próximo ou até mesmo um laranja usado para enganar os credores, aí não tem jeito. A dívida tributária é transferida integralmente. Então, depois de ver tudo isso, o que a gente pode concluir sobre o Código Tributário de Goiás? Qual é a grande lição? Olha, a lição principal é que a responsabilidade tributária é muito mais ampla do que parece à primeira vista.
A lei cria essa rede toda para garantir o pagamento do imposto, envolvendo vários atores e protegendo o Estado. Fica bem claro que qualquer grande mudança num negócio exige uma atenção redobrada às regras fiscais, para não ter uma surpresa desagradável lá na frente. E essa análise toda deixa uma reflexão importante no ar. Diante de tanta complexidade, de tantas conexões de responsabilidade, a pergunta que fica é: os negócios no dia a dia estão realmente preparados para navegar nesta teia? Fica aí a reflexão.